Porque a presença de Jesus é real aqui nessa noite. Você não veio aqui para perder tempo, você não veio aqui por apenas uma agenda na semana. Você veio aqui adorar o nome do Senhor. E enquanto nós estamos adorando a Jesus aqui, enquanto nós estamos reunidos aqui, infelizmente muitas vidas estão sendo ceifadas neste momento. Só no ano de 2025 foi registrado 63 milhões de mortes. Dentre dessas 63 milhões havia missionários, pastores, mas também haviam pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. E você está aqui em um culto missionário. E se eu fosse você, eu estaria dizendo obrigado, Jesus, por estar aqui. Obrigado, Jesus, por estar na tua casa. Eu desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Eu sou grato ao nosso Deus por essa oportunidade que Ele me concede de estar aqui. Grato a Deus pela vida do meu pastor Romir Roberto, pela confiabilidade mais uma vez, juntamente com a coordenação de missões, por ter lembrado do vaso tão pequeno como eu sou. Mas que bom que você lembrar de mim. Sou grato a Deus por vocês estarem aqui. Sou grato a Deus pela vida do meu filho que está aqui. Enquanto meu filho estava louvando, pastor, Deus me fez lembrar quando ele tinha a idade dele, quando eu congregava nas Piabas, e uma missionária chamada Raquel, ela me entregou uma Bíblia do Novo Testamento da capa azul, e ela disse: meu filho, essa será a sua primeira semente missionária. E a partir desta pequena semente missionária você vai ganhar muitas vidas para o reino de Deus. E quando eu cheguei em casa, da idade do Lenzo, eu já tinha tio que era pastor, já tinha alguns tios que eram obreiros, e eu sabia que a vida de obreiro não é fácil. Se um obreiro não tiver uma grande mulher de Deus ao seu lado, dificilmente ele consegue caminhar. E quando eu cheguei em casa, eu disse: Deus, antes do Senhor concluir a obra na minha vida, me dá um casamento com uma esposa que ama a tua palavra, que gosta de louvar o teu nome. E eu quero um casal de filhos, Senhor, um menino e uma menina, para que eles venham louvar também o Senhor. E quando hoje estava louvando aqui, eu estava até chorando, porque o Senhor me fez lembrar disso. Ele disse: meu filho, eu ainda sou Deus que cumpre promessas. E diga para a minha igreja que eu ainda sou um Deus que cumpre promessas. Aquilo que você tanto vem pedindo a Deus, não se preocupe, vai chegar. Livro de João, capítulo 4. No versículo 1. Até o versículo de número 14. João capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 14. Nos diz assim: portanto, quando o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais do que os discípulos de João, embora o próprio Jesus não tenha batizado, mas os seus discípulos, ele deixou a Judeia e partiu novamente para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Então ele chega a uma cidade de Samaria, que é chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que deu ao seu filho José. Ora, o poço de Jacó estava ali. Jesus, pois, cansado da sua viagem, assentou-se ali junto ao poço, e era cerca da hora sexta. Então, uma mulher de Samaria, para tirar a água, disse-lhe Jesus: dai-me de beber, pois
Os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então disse a mulher samaritana: como tu, sendo um judeu, pedes água a mim, que sou uma mulher de Samaria? Porque os judeus não se relacionam com os samaritanos. Jesus disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria, e ele lhe daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu e deu aos seus filhos e aos seus gados? Disse Jesus: qualquer que beber desta água terá sede novamente, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, mas a água que eu lhe der se fará dele uma fonte de água para a vida eterna. Poder sentar. Meus queridos e amados irmãos, o texto ao qual foi feita a menção nesta noite, no livro de João, no capítulo 4, é um dos períodos da Bíblia Sagrada que se torna um ponto crucial na história. Haja vista que existia uma ruptura na amizade entre os judeus e os samaritanos. Os judeus e os samaritanos, eles não se comunicavam. Eles não nos davam nem um bom dia, nem um boa tarde, nem um pouco boa noite. Se um samaritano viesse no caminho de um judeu, o judeu ou o samaritano atravessava a rua, ou cortava caminho, ou ia para qualquer outro lado. Fazia de tudo para não passar no mesmo lugar que estava passando um judeu, ou um judeu passando pelo mesmo lugar que um samaritano. Isso não é uma mera divergência. Os judeus, eles tinham a visão dos samaritanos como um povo impuro, uma raça misturada. Isso no período quando teve a divisão do reinado. Porque teve o reinado do norte, o reinado do sul. O reinado que estava em Samaria ficou um povo misto. Adorava a Deus, sim, mas trazia elementos pagãos para dentro do reino. Trazia elementos pagãos para dentro do templo. Havia-se uma mistura dentro da liturgia do culto. Enquanto que no reino do sul eles praticavam o culto como eles sempre fizeram. Não trazia fogo estranho, não trazia deuses pagãos, não traziam alimentos consagrados a deuses pagãos. Não. Tudo quanto eles cultuavam, tudo quanto tinha de utensílio, tudo que estava dentro do templo, foi mandado e ordenado pelo próprio Deus. Nada que estava dentro do templo foi trazido de outra região. Não. Tudo quanto estava lá estava sendo de acordo com a vontade de Deus. Mas o povo que estava em Samaria trouxe elementos pagãos para dentro do templo. Começou a trazer deuses estranhos, começou a trazer fogo estranho, começou a trazer elementos estranhos para dentro do templo. Começava a fazer agora uma mistura dentro da casa. E eu aprendo que dentro da casa, aonde há mistura, Deus não se manifesta. Se tem fogo estranho, se tem utensílio pagão, o fogo de Deus não desce. Não temos que nos acomodar com o modernismo do mundo e trazer utensílios do mundo para dentro da igreja. Não. A gente ainda vai continuar sendo quadrado, mas chegando quadrado no céu. O que é certo, o que é errado. Não adiantemos a se comportar como o mundo quer. Não vamos trocar um púlpito por latão de lixo e nem tampouco por prancha. Não vamos trocar um terno por uma bermuda e uma regata regulose. Não vamos dizer Jesus é o power, Jesus é top. Não, Jesus é rei e Jesus é santo. Não vamos fazer mistura. O que é santo ainda é santo, e o que é profano ainda é profano. Não vamos misturar as coisas.
Irmão, nós estamos em 2026. A coisa menor se modernizou demais. O mundo se modernize e fique com o seu modernismo indo para o inferno. Eu ainda prefiro ficar sendo careta, crente dos anos 70, ouvindo Oséias de Paula, mas indo para o céu. Eles começaram agora a fazer fogo estranho, trazendo utensílios pagãos e achando que estava tudo certo. O tempo se passa. E essa ruptura, a cada tempo que se passava, criava-se um espaço maior. E eu só tenho 15 minutos e eu já quero encerrar. Essa ruptura, passado o tempo, se aumentava, se alardecia. Ora, se com o passar do tempo, esse espaço se aumentava, na cabeça do judeu e na cabeça do samaritano, não tem volta. Não tem como mais a gente se unir. Os samaritanos ficam de um lado, os judeus ficam de outro. Vão viver na sua vida. E o rompimento ainda ficou maior no ano 722 a.C. Com o passar do tempo, trazendo os misticismos étnicos, religioso, político. Além de tudo, no Monte Gerizim, ainda vão criar o próprio templo para afrontar o templo que está com o os samaritanos vivendo de um jeito, os judeus vivendo de outro. Para os samaritanos estava normal, para os judeus era inaceitável. Para os samaritanos estava top, para os judeus era heresia. Não vamos trocar aquilo que é santo pelo profanismo. O que é santo continua sendo santo. E nós, como missionários da última hora, precisamos pregar isso para o mundo. O que é santo ainda continua sendo santo. Glória a Deus. A hostilidade mútua era maior entre os povos. Eles se ofendiam de forma verbal. Até a vestimenta, eles faziam de tudo para ser diferente. Se eu sou um judeu, e que Deus me perdoe, mas se o pastor Valmir fosse um samaritano, era assim: eu estou de preto, pastor Valmir está de cinza. Então a gente se vestia diferente, para que todo mundo pudesse identificar quem era judeu e quem era samaritano. Eles faziam de tudo para ser diferente um do outro. Perceba que por causa de um erro, começaram a ter divisão dentro do próprio povo de Deus. Às vezes, hoje em dia, por causa de um probleminha, de um departamento, começa um patoquinho aqui, começa outra patoquinha aqui, começa outra patoquinha ali. Aí quando chega no tempo de festividade, que é a restauração, por batismo, dentro dos obreiros começa a inveja. Ah, porque o pastor só dá mais oportunidade a fulano. Ah, porque o Manuel só dá mais oportunidade a ciclano. No departamento de mocidade, ah, só a fulaninha que maestra, só a fulaninha que sola. Ah, tendo divisão dentro do povo de Deus. E nós dizendo, dentro da divisão, eu não opero. Ou se junta para ir para o céu, ou vocês vão ficar separados, mas vão todo mundo para o inferno. Porque se você não tem coragem de suportar o erro do seu irmão que está aqui, como é que você quer chegar no céu? Se você não tem capacidade de perdoar apenas o erro que seu irmão cometeu aqui, como é que você quer chegar no céu? A divisão começou. Judeu de um lado, samaritano do outro. E o dono da obra lá de cima, vendo
Ele disse: eu vou dar um basta nessa divisão. Eu vou enviar aquele que vai conciliar o povo. A Bíblia vai nos dizer, Diácono Daniel, que Jesus estava na Judéia, pregando, ensinando, trazendo as boas novas de salvação para dentro da Judéia. E as boas novas de salvação, Diácono Daniel, não traz divisão. O Evangelho de Cristo não traz divisão. O Evangelho de Cristo bota todo mundo igual. Quando a régua de Jeová desce do céu, vê todo mundo por igual. Você pode até pregar mais do que eu, mas para Jesus a gente é igual. Você pode até cantar mais do que eu, que não é difícil, né? Mas essa voz de taquara rachada. Ainda bem que Deus deu a voz de garganta para o meu filho, né? Porque eu sou a misericórdia. Mas o Evangelho de Cristo, ele não traz a divisão, pelo contrário. Em Marcos 16:15, Jesus ordenou a sua igreja: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho aos santos, aos salvos, aos eleitos, aos assembleanos, somente os batistas, somente os adventistas. Não! Prega o Evangelho a toda criatura. Prega para o macumbeiro, prega para o feiticeiro, prega para o embriagado que está no meio da rua, desce no meio da droga, vai pregar para o drogado. O Evangelho aproxima, o Evangelho não afasta, o Evangelho aproxima. Jesus está na cidade da Judéia, pastor Valmir. Ele olha para os seus discípulos e diz: a gente vai agora para Galiléia. Da Galiléia para a Judéia, ou da Judéia para a Galiléia, tinha um ponto, pastor. Maria. E os judeus e os samaritanos não se falavam ainda. Então, quando um judeu saía da Judéia para ir para a Galiléia, ou da Galiléia para a Judéia, eles não entravam pelo meio de Samaria. Eles faziam uma volta pelo leste do Rio Jordão. Da Judéia para a Galiléia são 3 dias de viagem. Andando. 3 dias. Se ele ia pelo leste do Rio Jordão, era o dobro de dias. De vez em chegar em 3, ele chegava em 6 ou em 7, dependendo do tempo que ele pausava. Quando Jesus está indo, chega na porta de Samaria. Aí Jesus diz: eu vou entrar. Versículo de número 4. Coloca aí, por favor. E era necessário passar por Samaria. Jesus, quando ele entra numa cidade, ele não entra de uma forma aleatória. Quando ele entra dentro de uma cidade, é porque ele vai marcar a vida de alguém. Aleluia! Eles faziam uma volta por fora da cidade. Eu imagino Pedro, Tiago, João dizendo: Jesus, o Senhor vai por dentro, mas a gente não fala com eles. É capaz da gente entrar e estacar pedra na gente, prender, matar, porque a gente não se comunica. Mas Jesus disse: mas eu vou entrar. Senhor, mas eles são um povo herege, eles não tem jeito não, ficam fazendo culto mestiço, a gente está distante, mas eu vou entrar. Jesus, eles não prestam, mas eu vou entrar. Jesus, eles se prostituem, mas eu vou entrar. Jesus, eles bebem, mas eu vou entrar em Samaria. Entra na cidade. E ele ainda chega para o discípulo assim: eu estou com fome, vou comprar alguma coisa para a gente comer. Aí ele avista o poço de Jacó.
Ele diz: aqui nesse poço o pessoal vem para cá e vai vir uma mulher que eu vou conversar com ela e vou transformar a vida dela. Jesus sentou perto do poço. Aí de repente vem uma mulher com um monte de potinho na mão para carregar a água. Ela joga o potinho dentro do poço e começa agora a puxar a água. E quando ela traz o balde cheio, Jesus olha para a mulher e disse: eu estou com sede, me dá água. Jesus quebrou dois paradigmas. O primeiro, Jesus, ele era mestre. E mestre, para os judeus, era como se fosse um rabino. E um rabino, de forma pública, ele não falava com mulher. Segundo, Jesus era judeu e não falava com samaritano. As roupas identificavam quem era quem. As vestes identificavam quem era quem. A forma como você se veste, a forma como você anda, a forma como você fala, te condena se você é do céu ou não. Ela olha para a veste de Jesus, pastor Valmir. É judeu. Como tu, sendo judeu, fala comigo que sou uma mulher samaritana? Aí Jesus disse: tu falasse o gancho que eu queria. Eu estou com sede. Como você, sendo um homem, sendo um judeu, pede água para mim que sou uma mulher samaritana? Aí Jesus disse: mulher, se tu conhecesses quem eu sou, se tu soubesses quem está na tua frente, se tu pudesse enxergar quem eu sou, glória a Deus, tu não me pedia água, perdão, tu não me dava água, tu pedia. Porque se tu pegar água desse poço e beber, daqui a 5 minutos a tua garganta está seca novamente. Mas se tu provar de mim, se tu provar da fonte de água viva, e essa água está jorrando aqui na igreja do Fernandes. Ele disse: eu sou a fonte, se quiser beber, venha. E essa fonte seca, pastor Valmir, não é uma fonte inesgotável. Quanto mais você bebe, mais você quer mais. Quando bebe, mais quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. Aleluia! Aí a mulher diz: e tu é maior do que Jacó? Olha que fé com lança da mulher. Tu é maior do que Jacó? Jacó nos deu esse poço. Ele bebeu, deu a mulher, deu os filhos e ainda deu o gado. Tu é maior do que Jacó? Aí ele disse: bebe da minha água para tu ver. Prova da minha água para tu ver. Da água de Jacó tu vai sentir sede, agora prova de mim. Experimenta receber uma gota de Jesus. Quem prova de Jesus não quer se lambuzar com as imundícies do mundo. Daqui o pastor Valmir era mato que parecia uma tapica de bater em crente. Fumava mais do que caipora. Mas quando provou da água de Jesus, eu não volto. Eu não volto pro mundo. Eu não volto pro bar. Eu não volto pra boca de fumo. É daqui pro céu. É daqui pro céu. Ai, a sua canto e demástia. Ela não cuida de quem eu sou de canto da manhã. Ela me anda contra mim e a sua me canta. Essa água está jorrando aqui. E a palavra de Deus nos ensina que essa água está servindo para as duas classes. A primeira classe, eu já vou encerrar porque já são 8h30. A primeira classe é a classe da mulher samaritana, perdida, frustrada,
esquecida, desprezada. Mas Jesus disse: prova da minha água. Aí Jesus disse: cadê teu marido? Cadê aquele homem que é para te honrar? Cadê teu marido? Senhor, eu não tenho marido nenhum, disseste bem. Porque tu já se deitou com 5 e aquele que tu está se deitando também não é teu, é emprestado. Aí ela olha para Jesus e diz assim: verdadeiramente tu és profeta. Ela entra dentro da cidade dizendo: olha, vocês tudo me conhecem como uma prostituta de Samaria, mas a partir de hoje eu sou a crente no ciclo de oração e eu vou pregar sobre Jesus. E qual é a segunda classe, meu amado, que está disponível esta água? São para os crentes. Ezequiel no capítulo 47. O profeta é levado em espírito para a porta do templo. E quando ele observa o templo, havia água jorrando debaixo do altar. Aleluia! Ele observa a água cristalina, pastor Romir. Boa demais! Aí o anjo diz: começa a andar, Ezequiel. Anda. Aí a Bíblia diz que ele começa a andar. E a água está no tornozelo. Aí o anjo diz: vai mais um pouquinho. Aí a água agora vai bater no joelho. Aí o anjo diz: anda mais um pouquinho. Agora a água está na cintura. O anjo diz: anda mais um pouquinho. A água agora está, pastor, nos ombros. Aí o anjo diz: anda, Ezequiel. Ele diz: Jesus, não tem como eu andar não. Se for para atravessar eu tenho que mergulhar. Então mergulha, Ezequiel, nesta água. Esta água está aqui. Se você nunca provou da fonte, venha. E se você está pensando em desistir, o Senhor nessa noite está dizendo: mergulha no meu renovo. Mergulha no meu renovo. Mergulha no meu renovo. Missões não é uma opção. Missões é a obrigação da igreja. E Deus ainda conta com você. E para você ser revestido, você tem que provar da água. Para você pregar sobre Jesus, você tem que sentir a água de Jesus. Eu não posso falar de Pedro se eu não conheço o Pedro. Eu não vou falar de Valmir se eu não conheço o Valmir. Eu não vou falar do Michael se eu não conheço o Michael. Mas se eu conhecer Jesus, as palavras vão fluir. E o bom é que essa fonte ela é inesgotável. E quando Jesus diz: ide por todo mundo, ele está dizendo: você provou da fonte, mas não seja egoísta não. Não só pense em você não. Tem muita gente com sede precisando beber da água. Então leva a minha água para quem está precisando. Leva a minha água para quem está precisando. É com você que eu conto. Ah, irmão, mas eu não sou pregador. Se você falar de Jesus, você já está pregando. Ah, irmão, mas eu não tenho teologia. Se você falar do Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, já é o suficiente para salvar 1000 vidas. Se você entregar um folheto dizendo Jesus te ama, é melhor do que você ficar em cima de um púlpito pregando por 1 hora, porque tem o mesmo efeito. O importante é que fale de Jesus, pregue sobre Jesus e flua sobre Jesus. Fique de pé, em nome de Jesus. Esta água está acessível para aquele que quiser. Um dia a fonte vai fechar. O dono desta água não é casal. Não. O dono desta fonte se chama Jesus. E enquanto os crentes estiverem na terra, a água está disponível. E você precisa levar a água. Eu iniciei falando de um dado e talvez muita gente entrou por um ouvido e saiu para o outro. Porque tem tanto crente que é egoísta. Pastor, me desculpa eu falar isso aqui, mas existe crente que são egoísta, pastor. Porque quando estava lá fora, caído pelos cantos,
fedendo a cachaça, fedendo a droga, estava lá esquecido. Aí Jesus foi lá, pegou, deu um banho com sangue, transformou, deu um marido, deu uma mulher, deu uma casa, arrumou a vida, está aqui bonitinho e acha que está bom. Aí quando eu estou falando aqui, aí fica com um monte de cara fechada, parecendo delegado. Você provou da água, mas a obrigação sua é para levar água também para aqueles que estão precisando lá fora. 63 milhões de pessoas morreram. Se isso não lhe assusta, você já morreu por dentro. 63 milhões de pessoas morreram em 2025. Dentre elas, pastores, missionários e também pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Hoje é dia 11 de janeiro. Se você for pegar um dado mais atual de 24 horas, está aqui a irmã Nelma, que trabalha no cartório. Uma vez no culto de senhoras, ela falou aqui que em uma noite, em 24 horas, ela implantou foram mais de 40 pessoas. Em 24 horas. E você está aí de braço cruzado, deixando a sua vida ser uma vida momentânea, fazendo a sua vida como uma coisa qualquer. Pega a Bíblia, bota debaixo do braço, chega aqui na sexta-feira, escuta a palavra do pastor Valmir, vai para casa, quando chega domingo vai para a escola bíblica, uma forma rotineira, não tem mais vontade de pregar, não tem mais vontade de ir para as ruas. A igreja não é para ficar parada entre quatro paredes, a igreja é para pregar o evangelho a toda criatura. Onde estávamos aqui na porta da igreja, sentimos falta de muitos crentes, sabemos que muitos estavam trabalhando, mas sabemos também que muitos não quiseram vir. Temos que ser realistas. Mas eu digo uma coisa: o dono da obra, ele vai cobrar dos seus trabalhadores. A minha parte eu estou fazendo, e eu só vim aqui lhe alertar para fazer a sua, porque o relógio de Jesus está passando, e a qualquer momento a trombeta vai tocar. Que Deus os abençoe. Estou pensando, pastor, eu queria saber se tem alguém aqui que ouviu esta palavra